Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de metrologia, né? O último vídeo aí da série, né? Utilizando esse simulador da Mitutoyo, né? A Mitutoyo que é um dos maiores fabricantes da área meteorológica do mundo. E nesse último vídeo a gente vai fazer uma leitura referente a relógio comparador, né? Bom, no caso relógio comparador com resolução de 1/100. E aí o que acontece? Muita gente pergunta de, poxa, aparece lá uma peça padrão e o que é que isso significa? Quando vem essa informação da peça padrão, significa que é a peça padrão onde o relógio foi referenciado, ou seja, onde ele foi zerado, setado, presetado, enfim. Então, é como se você tivesse, deixa eu fazer aqui uma ilustração, como se você tivesse lá a peça padrão, né? O relógio, você zerasse ele ali na peça padrão, né? Então ele vai ficar ali no zero, e ele vai sair da peça padrão para a peça ser verificada, ou seja, uma medição por comparação. E aí, quando ele vai para essa peça ser verificada, você vai ter duas hipóteses, né? Ou três hipóteses, né? Ou a peça verificada está com a mesma medida da peça padrão, exemplo, nesse caso aí que é 45, né? Então, teoricamente, quando você passasse o relógio dessa peça padrão para a peça verificada, o ponteiro ficasse na mesma marcação, significa que a peça verificada ela também está com 45. Né? E aí você teria as duas ações mais comuns. Ou a peça verificada estaria maior ou menor. E aí a gente verifica ali pela diferença com base nessa indicação do relógio. Então vamos lá para a leitura. Né? Então está aqui peça padrão 45, eu vou aqui aproximar, dar um zoom aqui. Ó. Então observa que o ponteiro principal ele saiu do zero e deslocou aqui para a direita. Ou seja, se ele deslocou para a direita, aqui a gente já sabe que a peça verificada ela está maior. Se ele tivesse deslocado para a esquerda, né, ou seja, sentido anti-horário, a peça verificada estaria menor. Então, nesse caso aqui, ela está maior. Tranquilo. O contador de voltas ele não vai ter tanta interferência, porque quando você normalmente vai fazer a medição do relógio de uma peça padrão para verificar outras, né, na sequência, é muito difícil você ter uma variação muito grande. Né? Então, exemplo, é muito difícil que esse ponteiro do contador de voltas, por exemplo, ele venha ultrapassar 1 milímetro. Né? Então, a diferença de 1 milímetro é muito grande para você estar utilizando um relógio comparador. Né? Não seria ali o mais indicado para fazer esse tipo de medição. Né? Diferente de uma análise de alinhamento, né? Utilizando o relógio comparador, aí é outra questão. Né? Mas nesse tipo de medição aqui apresentada no software, né? É muito difícil que o ponteiro, o contador de voltas, ele ultrapasse 1 milímetro. Né? Poderia ultrapassar? Poderia, mas seria muito raro. Né? Então aqui dá para observar ó, que ele saiu do zero e deslocou menos de 1 milímetro. Né? E onde é que a gente vai ter essa informação? Aqui no ponteiro principal, que é onde ele deslocou. Né? Ou seja, o deslocamento dele foi só esse aqui. Foi só esse deslocamento. Né? Ele deslocou menos de 1/10. Né? Então vamos lá para a leitura, né? Aqui no caso. Né? Então, o ponteiro principal ele ultrapassou 1/100, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele já ultrapassou 7 centésimos. Vê que ele está entre o 7 e o 8. Ele está antes do 8. Né? Então, nesse caso aqui, a gente já teria 45 milímetros, 0,07. 45,07. Se por acaso esse ponteiro ele tivesse coincidindo aqui perfeitamente, seria 45,07, mas não é o caso, ele está passando, né, aqui um pouco, mas não está chegando ali no 0,8. Então aqui você já entraria naquela interpretação milesimal. Né? Então, nesse caso aqui, o traço está chegando próximo do 8, de 8 centésimos. Né? Então aqui dá para considerar que ele passou de 5 milésimos. Né? Se você tomar como referência que esse espaço representa 1/100, né? A divisão dividindo por 2 1/100, você vai ter 5 milésimos, mas ele está passando um pouco. Né? Então vou considerar aí 7 milésimos. Então eu teria 45 milímetros e 7 centésimos mais 7 milésimos. Ou seja, a leitura aqui final seria 45,077. Ou seja, 45 milímetros e 77 milésimos de milímetro. Seria a leitura aproximada aqui com esse instrumento do jeito como está aqui no display. Né? Então, teoricamente, o que isso significa na prática? Que a peça verificada ela está 77 milésimos acima da peça padrão.
né? Ou seja, ele está quase chegando aí a 8 centésimos, né, de diferença de uma peça para outra, né? Então está quase chegando a 1/10, né, de variação, né? Mas ele ali no caso aí estaria aproximadamente 77 milésimos a mais. Bom, vamos testar aqui o resultado, 45,077, né? 45,077, vamos conferir. Ó, tá lá, ó, parabéns, sua resposta está correta. Bom, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né, elementos de máquina, falando novamente sobre rebite. Nesse caso, especificamente, a gente vai falar sobre comprimento útil do rebite, né? O comprimento útil do rebite ali no que diz respeito ali à sua aquisição, né? Essa é a fórmula indicada com base em norma, né? Para que se tenha a indicação aí do comprimento, né? Então aqui no caso L referente ao comprimento, Y referente à constante do tipo da cabeça, que a gente vai falar daqui a pouco, D, diâmetro do rebite, e S, a soma no que diz respeito às chapas que estão sendo ali utilizadas. Vou tentar pegar aqui, vamos pegar aqui esse exemplo. Vamos pegar aqui como base aqui essa imagem aqui. O que acontece? Primeiro ponto, o Y, que é a constante referente ali ao tipo da cabeça, né? Cabeça tipo redonda, cabeça tipo escariada. Quando for cabeça tipo escariada, o valor utilizado no que diz respeito ao Y é igual a 1. Quando for cabeça redonda, né, vai ser 1,5. Né? Nesse caso aqui, a cabeça do rebite é redonda, né? Então aí seria 1,5. Eu já vou até montar aqui a fórmula. Né? Então você teria L igual a 1,5 multiplicado pelo diâmetro do rebite. Vamos considerar o diâmetro até do último exemplo, né, que foi de 1/4. Vamos colocar aqui 6,35. Somando com a espessura a somatório, né, da espessura das chapas, né? Então vamos considerar aqui nesse caso, quando a gente quer saber a relação referente ao diâmetro, né, a relação ali da espessura, né, da chapa, nesse caso aqui vamos considerar uma chapa levando em consideração 6 milímetros, né? Vamos colocar aí 6 milímetros. Então, nesse caso aí, sendo 6 milímetros, né, a gente vai ter 3 chapas, a gente teria 18 milímetros, né, no total. Só que tem um detalhe, vamos fazer o seguinte, vamos tentar identificar a espessura da chapa com base aqui na própria fórmula, né, referente ali a encontrar o diâmetro do rebite. Então, se a gente está dizendo que o diâmetro é 6,35, né, vamos tentar aqui fazer aqui só para ficar bem coerente. A gente vai ficar aqui com 6,35, né, igual 1,5 multiplicado pelo menor valor da chapa. Nesse caso, a gente está considerando a chapa com a mesma espessura. Então, para a gente saber aí o valor da chapa, a gente teria aqui a relação inversa, né? A gente teria S igual a 6,35 dividido por 1,5. Né? Aí a gente encontraria a espessura da chapa correta, né? 6,35 dividido por 1,5 vai dar 4,2. Vamos considerar nesse caso aí uma chapa com 4 milímetros de espessura, né? Vamos colocar aqui aproximadamente 4 milímetros. Então nesse caso vai ser aqui a referência para as chapas. Como são 3 chapas, a gente vai ter o somatório das 3, ou seja, 4 multiplicado por 3 vai dar igual a 12. Né? Isso aqui, esse aqui foi só para a gente ter a referência aqui da espessura da chapa, e aqui a gente está fazendo para encontrar o comprimento útil do rebite. Né? Então nesse caso aqui a gente teria o L igual, observa que na expressão a gente tem multiplicação e soma, né? Então primeiro multiplica 1,5 vezes 6, 6,35, vai dar nesse caso 9,525 mais 12. Então vai dar 21,525, né? 21,525 milímetros, né? Seria o comprimento útil do rebite para ser utilizado nessa união dessas chapas. Né? No caso aí são 3 chapas, cada uma com 4 milímetros, e aí se deve levar em consideração esse fator específico do tipo da cabeça, que nesse caso é a cabeça redonda. Então, a gente está considerando 1,5. Se fosse uma cabeça escariada, o valor seria 1, né, aí de referência. Então, nesse caso aqui, o comprimento útil,
né, a ser indicado aí para compra, né, para a união dessas chapas seria esse daí de 21,525, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!